escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Salve, salve, meus queridos buscadores de mistérios! No vídeo anterior fiz um apanhado geral sobre a visão de Mauro Bilino sobre a Bíblia, já que ele é tradutor de escrituras. Nele, Bilino demonstrou os erros e o quanto a Bíblia foi modificada por razões ideológicas para ensinar o monoteísmo e para endossar o Templo de Jerusalém. Também falamos sobre os Elohim, um grupo de seres poderosos que mantinham a autoridade sobre os seres humanos. E também sobre Elion, o chefe dos Elohim. E é sobre eles que vamos discorrer hoje. Também disse que caso houvesse muitos pedidos, muitos likes, eu faria a segunda parte. Já que é como dizemos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Uai, dá um trabalhão danado, sou. Mas, como cumpre minhas promessas, aqui estou. Caso queira ajudar nosso canal de alguma forma, deixarei a chave Pix na descrição e no primeiro post fixado. Quem sabe vocês não nos ajudam a contratar mais um editor para aumentar o fluxo. Então, vamos começar. Realmente houve um grupo de criaturas chamado Elohim que comandava a humanidade? Já dê seu like, que é uma forma de prestigiar nosso trabalho, se inscreva no canal se não for inscrito e venham comigo, mais uma vez, navegar por este mundo inteligentemente proibido. No Velho Testamento que os Elohim aparecem como um grupo que dava as cartas no passado. No entanto, da forma como aprendemos, muitas vezes as informações não fazem sentido. Quando organizamos as informações de forma imparcial, sem interferência de religiões, elas revelam uma história incrivelmente interessante. O termo Elion é comum ser traduzido na Bíblia como Deus, contudo, também significa Altíssimo. De maneira objetiva, estamos falando de uma entidade que está acima das outras, da última camada do cosmos, da outra dimensão, ou seja, do comandante que está acima dos demais, o Supremo, como é traduzido em português. Elion é de fato o comandante dos Elohim. Mas Mauro Bilino diz algo muito interessante em Gênesis e depois nos manuscritos do Mar Morto. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. O texto bíblico nos conta que o misterioso Melquisedeque, rei de Salém, que de fato é Jerusalém, era sacerdote de Elion. No entanto, nos manuscritos de Qumran, encontrados em 1946 por pastores beduínos e não aceitos pela igreja, encontramos algo diferente. Neles, Melquisedeque era um Elohim que cumpria as ordens do Altíssimo, de Elion em Shalim. Hoje a cidade de Shalim fica a oeste de Nablus, na Cisjordânia. Ou seja, Melquisedeque comandava este território. Bilino lembra da interminável luta entre os judeus e Samaria. Lá, as antigas narrativas, nas mãos dos sacerdócios de Jerusalém, mudaram o território de Shalim para Shalem, já que não poderiam aceitar que o grande representante de Deus agisse em Samaria. Dessa forma, nas novas traduções bíblicas temos Shalem, mas nos manuscritos do Mar Morto, o original é Shalim. Como os judeus não se misturavam com os samaritanos, não aceitariam. O interessante é que nas Bíblias convencionais, quando o futuro Abraão foi chamado por Yahvé dizendo: "Vem, vamos conquistar essa terra militarmente", ele teve que se apresentar a Melquisedeque para fazer o juramento e ser aceito nessa aliança militar. E realmente ele jurou em frente a Melquisedeque. Ele ofereceu o dízimo, isto é, o sacrifício, aquilo a que deveria pagar. Mas Abraão ofereceu sacrifícios a Deus, o mesmo Deus da cidade de Shalim, Nablus ou Siquém, como hoje é conhecida. No entanto, lá imperava o culto ao Deus El, o Deus Supremo. Será que Abraão rendeu oferendas ao Deus errado? Ou seria Yahvé o mesmo Deus dos caldeus e do povo mesopotâmico? A Bíblia, como conhecemos, deriva das Bíblias dos Massoretas. Contém uma identificação entre Yahvé e Elion. Se diz que Abraão jurou diante de Yahvé / Elion, isto é, traduzindo, diante do Senhor Altíssimo, Criador dos céus e da terra, segundo as Escrituras atuais. No entanto, nos textos mais antigos, naquele juramento, Yahvé não está presente.
Disse apenas que Abraão jurou diante de Elion, e aqui está o particípio hebraico, aquele adquirido, isto é, aquele que adquiriu o controle dos territórios, não aquele que os criou. Portanto, Melquisedeque seria o rei justo. Elion é um termo que define esse Elohim na relação com os outros seres, aos quais ele é subordinado. Mauro Belino diz que esses erros propositais de interpretação do Antigo Testamento talvez sejam explicados pelo consenso acadêmico. O consenso de que as escrituras hebraicas se tornaram o que são hoje em algum momento do século VI. Isso fica mais claro quando olhamos os manuscritos de Químia, que não sofreram alterações exatamente do século VI a.C., mas houve um corte final, claramente realizado por razões ideológicas. Mas por quê? Para ensinar o monoteísmo, apoiar o Templo de Jerusalém e confirmar a importância da família do sumo sacerdote que cuidava do templo. Basicamente, essas ações representavam os herdeiros do antigo poder monárquico. Isso justifica a existência da monarquia de Davi, o papel dos sacerdotes levitas, a autoridade da família dos sumos sacerdotes e a importância do Templo de Jerusalém. A ideia central dessa redação final era alinhar o judaísmo a essa estrutura de poder da maneira mais simples quanto fosse possível. Quando seguimos as pistas das histórias do cânon hebraico, chegamos ao século VII a.C. E lá temos: então o rei ordenou ao sumo sacerdote Elquias, os sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do pórtico que retirasse do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal, para Aserá e para todo o exército dos céus. Ele queimou esses utensílios fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Ele eliminou os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam nomeado para queimarem incenso nos altares dos montes em todas as cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém, como também aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos sinais do zodíaco e ao todo exército dos céus. Ele retirou a coluna sagrada do templo do Senhor, além de todas as imagens de escultura, e as esmagou no vale de Cedron. Aqui, o rei Josias dá início à reforma. Ele proíbe práticas e ordena a remoção dos objetos ligados à adoração de divindades pagãs, como Baal e Asherá, além de destruir esses objetos fora de Jerusalém. A ação tinha como propósito purificar a adoração em Judá, mas também por fim a adoração a Asherá e Baal. O motivo? A deusa Asherá fazia parte do culto judaico antigo. A intenção era que o judaísmo não fosse politeísta ou enoteísta, mas que adorasse apenas um Deus. Belino ressalta a ideia de não adorar diversas entidades. Porém, durante essa transição, perderam grande parte das informações transmitidas nas antigas histórias. E com isso, ao substituir nomes e tradições originais, intencionalmente ou não, ocultaram a história real das tradições. E o que aconteceu? Dificultou a compreensão e o entendimento sobre a história, levando as novas gerações a não aceitar essa nova tradição de adorar apenas um Deus. Resultado: passaram a praticar suas crenças de maneira secreta. Mas isso é meio óbvio, não? Se quiserem te impor verdades por meio da manipulação, o que você faria? Ou vai para o enfrentamento, ou diz, beleza, e faz secretamente. Não sei vocês, mas pela minha personalidade, acho que eu faria os dois. Mauro Belino dá outro exemplo. Da mesma forma que o rei Josias, os redatores do século VI realizaram uma manipulação similar. Editaram todos os livros para criar a impressão de que, do início ao fim, o cânon hebraico é uma narrativa coesa. Assim, Elion/Yahvé foi apresentado como o único Deus, excluindo referências tanto ao politeísmo quanto ao enoteísmo das práticas judaicas. Isso fica mais claro quando olhamos para Deuteronômio. Lá temos o Cântico de Moisés, que demonstra que Yahvé e Elion são dois Elohims diferentes. No entanto, vamos focar nos versículos 8 e 9. Quando o Altíssimo deu às nações a herança, quando separou os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é seu povo,
Jacó é a parte da sua herança. Moisés fala sobre Elion, o Altíssimo, dividindo as nações e Yahvé escolhendo Jacó como sua herança, separando os hebreus de outras nações que tinham seus próprios Elohim. Mas que nações? Os Moabitas, Amonitas, Edomitas, Amalequitas e Midianitas, ou seja, os descendentes diretos de Ló, de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, os descendentes diretos de Abraão. Todos adoravam seus próprios Elohim. Só o Yahvé os guiou. Nenhum deus estrangeiro o acompanhou. Moisés destaca algo intrigante. Ele afirma que apenas Yahvé guiou Jacó sem a ajuda de outro deus. Além disso, Moisés fica bravo porque, muito embora Yahvé tenha guiado Israel, o povo frequentemente se voltava para outros Elohim, ou seja, traía o seu Deus. Em várias histórias antigas encontramos entidades poderosas que se confundem com Elion. Elion quer dizer o poderoso, alguém superior acima dos outros. Mas afinal, o que significa ser superior aos outros? Isso se refere a uma posição no espaço físico ou à sua antiguidade? Mauro Benini explica que antes de qualquer conclusão precipitada, o termo mais alto, neste contexto, é uma metáfora espacial. Isso fica claro quando exploramos as histórias do povo Edo, ao sul de Benin. Nela temos os Osanobua, um ser todo-poderoso que dos céus olha para baixo e reina sobre as águas. Ideia semelhante à narrativa em Gênesis com suas águas primordiais e o Ruach pairando sobre elas. Se olharmos para a tradição maia, temos o Popovu. Ele nos conta sobre a criação do mundo a partir da escuridão primordial e menciona o grande mar como parte do cenário cósmico. Bem, estamos falando de seres avançados em cada cultura. Contudo, se pergunte, é possível que estejamos confundindo a ideia de ser superior? Um ser avançado seria o mesmo que altíssimo? Um ser avançado seria o mesmo que mais experiente ou até mais antigo? Nas histórias sumérias, temos aqueles que dos céus vieram para governar a humanidade, os Anunnaki. Enfim, em quase todas as tradições, temos criaturas descendo dos céus. Lembremos que, do ponto de vista acadêmico, as histórias sumérias são as originais. Seriam como ponto de partida, porque existem registros que podem ser livros. E ainda são. Evidentemente, quando comparados aos textos bíblicos, eles são infinitamente mais antigos. Mas há controvérsias. Os textos sânscritos dos Vedas são anteriores. Mas vamos continuar aqui com o raciocínio de Mauro Benini. De tudo, nos textos sumérios / acadianos, temos dois personagens, o deus Enlil e o deus Enki. Enlil é o comandante do espaço, Enki é o comandante da Terra. Então, aqui, novamente, se confirma a ideia de que seres avançados sejam os comandantes, porque estão presentes nas narrativas originais. Enlil, Enki, Elion, o mais antigo e mais poderoso entre todos. Se Elion é o mais antigo entre todos os deuses, temos três conceitos: o controle, a supervisão e a antiguidade. Mas isso também significa que ele é o mais antigo dos Elohim e é quem controla os Elohim. Vejamos como a palavra Elion é usada nos textos. No Salmo 57, versículo 2, o autor chama a Deus de o mais alto. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Mas o que acontece quando examinamos a Septuaginta, a tradução grega das escrituras hebraicas, utilizada pelos autores que escreveram sobre Jesus? O significado raiz da palavra Elion aplicada nesta passagem seria: chamo os poderosos, ao mais alto dos poderosos. Elion é um Elohim, o mais poderoso dos Elohim. No entanto, os poderosos juntos formam uma espécie de grupo ou conselho. Vou tentar explicar didaticamente, sem frescuras e no popular. Imagine um grupo de seres muito poderosos que trabalham juntos para manter o equilíbrio do universo. O líder supremo é chamado Elion. Mas a palavra Elion é como um título, não apenas um nome. Elion não é apenas um líder comum, é considerado mais forte, mais poderoso e quem guia todo o grupo. Na Bíblia, por exemplo, encontramos essa ideia representada com um conselho celestial que veremos adiante.
Bem, Bilino chama a atenção para outro salmo, o 78, versículo 35, onde o Altíssimo é chamado de rocha. No contexto, o verbo ser é entendido implicitamente, enfatizando que ele é a nossa rocha poderosa. E se lembraram de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo o seu redentor. Muito embora pareça um padrão comum da poesia hebraica, o texto repete a ideia de uma forma um pouco diferente. Para quê? Para reforçar e esclarecer o seu significado. Bilino demonstra outro equívoco em Deuteronômio 32:8. Quando o Altíssimo deu às nações a herança, quando separou os filhos dos homens e estabeleceu os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Bilino diz: se utilizarmos a Septuaginta, a forçação de barra dos tradutores hebraicos fica escancarada. Em os filhos de Israel. Quando o Altíssimo distribuía as nações, quando separava os filhos dos homens, fixou as fronteiras das nações conforme o número dos anjos de Deus. Os Elohim são os anjos, os filhos diretos de Deus, e as terras foram distribuídas a eles, não aos homens, não aos filhos de Israel, conforme a tradição hebraica. Isso sugere claramente que havia uma espécie de conselho de poderosos, no qual Elion distribuiu as terras entre os diferentes Elohim. Assim, temos a sociedade dividida em colônias humanas, cada qual lideradas por um Elohim. E o papel de Elion é presidir essa distribuição de terras e, posteriormente, de pessoas. Mas Israel, o povo de Israel, tem seu próprio Elohim, chamado Yahvé. Isso nos mostra algumas coisas, uma imagem fascinante da humanidade, pistas valiosas sobre a organização desse conselho de poderosos. Mostra que Yahvé não é um Deus, mas um Elohim que cuida de Israel e, por fim, que Elion é o mais antigo, o veterano dos Elohim. Em várias passagens do cânon hebraico podemos testemunhar o conselho celestial em plena atividade. Micaías continuou: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus em pé a seu redor, à sua direita e à sua esquerda. Num dia em que os anjos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra, andando por ela. Mas nos versículos de 6 a 12 desta narrativa, Deus conversa com Satanás, na qual permite que o Senhor das Trevas teste Jó. E aqui temos dois elementos sobrenaturais, duas entidades poderosas, Deus e Satanás, que interagem. Porém, o teste pode definir, além do futuro de Jó, pode definir o futuro da humanidade. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Mas isso não se parece com uma criança brincando com uma formiga? Embora a analogia possa ser perturbadora no início, ela se revela consistente em diferentes contextos, porque é uma imagem coerente da condição humana. Mas vamos deixar as coisas ainda mais interessantes. Bilino nos chama a atenção para os Shedim, mencionados em Deuteronômio 32:17. Eles sacrificaram a Shedim, que não são Elohim, a quem eles não conheciam, os novos, recém-chegados, os de perto, a quem seus pais não temiam. Os Shedim mencionados provavelmente agiram como intermediários entre o povo e os Elohim. Bilino aponta uma grande contradição. Se for verdade que o termo Elohim se refere a um Deus único, por que então no versículo 12 Yahvé guiou Jacó sozinho, sem a ajuda de um El estrangeiro, ou os novos recém-chegados de perto? Bilino diz que a explicação para isso é ainda pior, mais contraditória e complica a vida dos tradutores. Alguns teólogos atuais dizem que sempre que a Bíblia usa o termo Elohim, ela se refere a Deus ou a juízes. Então, os Elohim novos recentemente chegados eram juízes? Quem eram? De onde eles vieram? Se naquela época Elohim significava apenas juízes ou legisladores, temos algo novo. O fato que o povo de Israel era incapaz de compreender a diferença entre um suposto Deus todo-poderoso e um juiz, um ser humano. Então, trocaram seu próprio Deus por meros mortais simples juízes? A não ser que esses Elohim fossem uma espécie de humano mais avançado, com um genoma diferente dos adâmicos.
Mauro Bilino aponta um ponto crucial. Nos textos sumério/acadianos mais antigos que a Bíblia, os Elohim/Anunnaki não receberam território ou povo nas tarefas do líder dos Elohim. Mostra, de fato, alguns reclamando, outros dominando povos. Bem, meus queridos amigos, Mauro Bilino apontou várias contradições. Primeiro, se o termo Elohim de fato significa vários indivíduos e não deuses ou apenas um deus, todas as explicações se tornam pífias. Isso significa que os povos eram tão ignorantes que não conseguiam diferenciar um deus importante, o Todo-Poderoso, de simples mortais, como os juízes. Ou será que esse deus não era tão importante assim? Contudo, se os teólogos que defendem isso estiverem certos, não há mais contradições, porque não haverá mais necessidade de interpretações bíblicas. São homens, são juízes. Essa interpretação tira a santidade de Yahvé. Bem, sobre a parte de Melquisedeque, Bilino aponta que os redatores da Bíblia atual alteraram o termo Shalem para Shalim, a fim de simbolizar Jerusalém. A intenção era fazer parecer que o Deus que Abraão seguia estava lá, mas na realidade no texto fala que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote de Elion. Elion era um Elohim que exercia autoridade naquela região de Shalim, pois Elion de fato é o Deus da antiga Mesopotâmia. O Deus que Abraão seguia era o Deus mais importante. Mas de onde ele veio? Da cultura dos caldeus. Bilino aponta não haver qualquer sentido Abraão seguir o Deus de outra nação, quando ele ainda nem havia saído de sua própria terra. Ou seja, ele seguia a tradição de seu próprio povo. O que fica claro é que o termo Elohim, traduzido como Deus na Bíblia, é um erro crasso. Porém, como ele é o Altíssimo do livro, a interpretação correta muda tudo. Por fim, sobre os textos sumérios/acadianos serem os mais antigos, a resposta é sim do ponto de vista acadêmico, porque os textos sânscritos dos Vedas, temos o Mahabharata, o Ramayana e tantos outros, são muito complicados de serem lidos. Mas sim, são os mais antigos. Bem, e aí, gostaram? Legal, né? E esse debate continua com você nos comentários. E mais uma vez, se esse vídeo tiver muitos comentários, muitos likes, eu faço a parte 3 porque material não falta. E na verdade, podemos até ir detalhando os vídeos. Mais uma vez, caso queira contribuir de alguma forma com o canal para que possamos voltar a ter um novo editor, eu vou deixar a chave Pix aqui na descrição e no post fixado. Por fim, me conte, já tinha percebido todas essas informações quando leu a Bíblia? Ou elas passaram despercebidas? Mais uma vez agradeço Mauro Bilino por essas obras tão ricas e você pela sua audiência. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.